Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Glauber Destro e eu tenho o canal aí Missões na Europa e de vez em quando faço umas entrevistas aí com o pessoal, missionários que estão pela Europa servindo. E hoje eu estou com o Wellington, grande Wellington aí que está na França e vamos conversar um pouco sobre como é que está o cristianismo na França. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Glauber? E Tudo aí, na irmão, paz? fala aí como é que você tá e fala um pouco do seu ministério, quem é você, aonde você tá, como é que é teu ministério aí na França? Bom, me chamo Wellington, vulgo Túlio, mais conhecido como Túlio, um apelido aí de guerra. Estou aqui com Glaucia, minha esposa. Servimos em missões há 15 anos juntos, né? Faço parte da Jocum, Jovens com a Missão. Temos três filhas, Júlia, Luísa e Alicia, nessa ordem, com diferença de 6 anos para cada. Então, vamos completar amanhã um ano da nossa partida do Brasil para a nossa chegada aqui na França. E nosso trabalho é com o Ministério de Evangelismo. Temos também um foco em plantação de igreja. E eu desenvolvo nosso Ministério de Evangelismo através do esporte, da arte, e desenvolvemos também o evangelismo urbano, né, através dos impactos e treinamentos com igrejas locais também para fazer o evangelismo, para fazer com que a igreja saia, tenha o contato com essa parte prática que, que é o evangelismo, né? Quem não evangeliza não pode ser evangélico, né? Legal. E qual então, fala um pouco sobre a região que você está. Tem igrejas? Como é que é? Como é que é a tua região? Você tem muitos habitantes? É urbana, rural? Fala um pouco aí da região. Bom, minha região é super rural, é bem roça mesmo, é a campanha. Nós estamos na região Champagne. A gente habita numa vila que não tem nem 600 habitantes, então a gente está bem assim. Meus vizinhos são campos, né? A gente mora cerca da base da Jucum. É uma região muito bonita, é uma região que também tem cidades, né? Não é só como a minha cidadezinha, minha vila aqui de 600 habitantes, tem cidades maiores, próximas nossas, né? E, bom, o evangelho, né? A presença de igrejas aqui na nossa região, como na França, ela é bem escassa, né? Nós estamos falando aí de 1% de evangélicos na França e existe uma igreja para cada 30 mil habitantes na França. Então é normal a gente cruzar aí 8, 10, 12 cidades e não ver nenhuma igreja. Ou até mesmo nas cidades que aqui são consideradas grandes, né? Cidades com 30 mil, 40 mil habitantes, você ter apenas 3 ou 5 igrejas que não passam aí de 60 membros cada, né? Uma igreja aqui, Glauber, na França, com 50 membros, como eu acredito que seja o contexto assim, de quase toda a Europa, já pode se considerar uma igreja de um bom tamanho. 50, 60 membros é como se fosse uma igreja de 300, 400 membros no Brasil, fazendo uma comparação, né? Eu chamo esse local assim, eu costumo chamar de deserto de igrejas, porque você anda e só passa por cidades e não vê igrejas assim. Uhum. E falando mais sobre o país, então, a França, num todo, quais seriam as religiões predominantes que tem aí? Glauber, a França ela se apresenta como predominante católica, né? Depois vem o islamismo e na sequência vem aí os protestantes junto com os evangélicos. Mas entre 40% e 50% de católicos, isso não quer dizer que são pessoas que seguem, né, o catolicismo, que estão ali presentes, ativos. São pessoas
que vão uma vez no ano na igreja, ou que nunca vão na igreja, que foram apenas batizados, ou casam, né? A gente tem uma ideia, mais ou menos isso no Brasil, quando alguém fala que é católico praticante e aquele que fala que é católico não praticante, mas aqui o não praticante é uma regra geral, né? E assim, é muito comum a gente participar de reuniões que fazem reuniões de oração, católicos e protestantes, ortodoxos e evangélicos juntos. Isso é uma particularidade que a gente está convivendo aqui na França, essa integração que existe de cristãos, porque são poucos e acaba o pessoal se juntando para orar, né? A gente que é missionário estrangeiro, vem do contexto cristão diferente, chega aqui e a gente encontra outro cenário para você ver como que existe essa carência, né? Dos que poucos são, mesmo católicos, de se juntar com os poucos evangélicos e protestantes. Quando eu falo protestantes evangélicos, porque aqui na França existe uma diferenciação de uma igreja reformada protestante para os evangélicos, né? O islamismo vem em seguida e é o que mais cresce, né? Já respondendo assim essa questão, o avanço do islamismo em 30 anos aqui é uma coisa assim enorme mesmo, né? E eu estava fazendo uma pesquisa aí nessa última semana, aonde que nos últimos 20 anos, os que nasceram nos 20 anos, 55% têm nome e sobrenome muçulmano. Então, aí que está o crescimento do islamismo, né? É na taxa de natalidade, que é muito maior do que a do francês, né? De qualquer também estrangeiro que está aqui nesse país. Então, eles crescem, eles dominam territórios. Então, existem departamentos assim, com mais de 600 mesquitas e lugares de culto. Há bairros totalmente tomados assim, pela presença do islamismo. Uhum. E nós, os evangélicos e protestantes, temos um número muito, muito baixo, mas tem crescido. Não sei se você vai fazer essa pergunta aí sobre o crescimento do... Bom, vai fundo aí. Ah, é? Pode falar. Então, bom, a última estimativa em relação ao crescimento dos evangélicos, quando fala de crescimento no sentido de implantação de igreja, tá? No último ano foi uma igreja por semana. Então, a cada semana foi aberta uma igreja evangélica na França. Isso, assim, não é uma coisa excepcional, não é nenhum resultado, assim, extraordinário, mas tendo em vista o cenário que e o nível de crescimento dos últimos 20 anos, que não foi crescimento, foi decréscimo, né? A igreja só veio decrescendo, então só o fato dela já começar a crescer já é animador. E ter uma boa média, melhor ainda. Mas o que está dentro disso tudo é um novo tempo que a França tem vivido, um despertamento uma busca da própria igreja e também a presença de missionários estrangeiros, como nós aqui, que temos vindo para cooperar e contribuir para o crescimento do reino aqui na França. Amém. Wellington, você saberia dizer por regiões aonde tem mais evangélicos ou quais religiões estão mais predominantes no norte ou no sul? Seja por evangélicos ou por religiões em si. Legal. Então, os evangélicos, né, igrejas cristãs, assim, protestantes evangélicos, tem um número melhor no sul. No sul há um movimento
maior de igrejas e de igrejas maiores, né? E a gente tem um movimento que está crescendo na região mesmo parisiense, né? Há um número de igrejas e tem aumentado na região de Paris, em torno de Paris, e também para o Grande Leste, né? Também está a presença assim, de algumas igrejas maiores. Agora, e novas igrejas. Agora, a região central da França, ela é uma região com, por exemplo, você encontra cidades lá com 30, 40 mil habitantes sem a presença de uma igreja. E se você encontrar, são igrejas assim, que não passam de 30, 40 pessoas, né? Uhum. Então, as regiões mais Então, necessitadas para servir, para fazer ministério, para fazer missões, seria mais no centro da França? a região na França como um todo, mas pontuando assim, a gente sabe que tem menos presença de igreja no centro da França. Eu não saberia dizer o segundo lugar, o terceiro lugar, né? Mas a partir do centro da França, com certeza. Hein? Ok. Inclusive, eu tive em dezembro no centro da França. Eu passei 4 dias numa cidade de 18 mil habitantes e não tinha nenhuma igreja, né? E a gente foi lá no ponto, no marco central mesmo do mapa da França, orar pela nação e fazer um ato profético pela França, assim. Foi Legal. legal. Amém. E como os franceses pensam dos evangélicos? Como os evangélicos são vistos na França? Glauber, essa é uma ótima pergunta bom, nós somos, resumindo assim, o evangélico, nós somos vistos como uma seita, né? É bem novo para nós, assim, ter esse contato com esse contexto, porque a gente sai do Brasil e a gente pertence a um movimento, a uma igreja que é reconhecida, que é forte, né? Você é evangélico, você é cristão. E aí você não cai de paraquedas na França, né? Chega de avião na França e de um dia para o outro você faz parte de uma seita, né? Então, e para nós que trabalhamos, a gente sente ainda mais ainda na pele essa visão, né? Porque aquilo que não é católico, o francês, ele já tem uma resistência a tudo que é relacionado à religião, a culto, ele tem essa repulsa, né? Essa rejeição em tudo que é ligado à religião, né? E aquilo que não é católico, eles não sabem muito bem identificar. Então, nessa dificuldade deles de identificar o que é o que não é, então eles já colocam como seita. E nós, pior ainda, a nossa situação é que eu faço parte de uma missão e a gente mora numa vila pequena e vive num contexto de comunidade. Então a gente fica com mais cara de seita ainda, né? Então, outro dia no mercado, com a caixa do mercado, eu estava com um amigo e aí surgiu eu sei que vocês são da Jovens com uma Missão, né? E aí eu perguntei para ela se ela conhecia, ela disse que sim, mas aí eu perguntei o que era, né? Mas o que é a Jocum? E ela me disse bem baixinho assim, Ju, eu penso que é uma pequena seita. Eu disse, não, não, pode tudo, se eu passar. É Nossa. isso aí. E falando mais então sobre a igreja evangélica, eu queria saber mais sobre como é que são os cultos na igreja evangélica na França. Se tem alguma diferença na liturgia? Como é que é? Então, existe uma diferença nas igrejas evangélicas, sim. É, por exemplo, existem igrejas africanas, né? Então,
no Brasil a gente não encontra assim igrejas, encontra assim, mas não é comum, né? Igrejas coreanas, igrejas africanas, igrejas latinas. Então aqui na França, igreja brasileira. Então aqui na França ainda tem isso, né? São igrejas voltadas para mais focada numa nacionalidade, né? Existem aquelas igrejas que já são misturadas, né? Bem, eu faço parte de uma igreja local, né? Colaboro com uma igreja local que há uma mescla, parece o Brasil, que a gente vê ali bem misturado. E, bom, a liturgia de uma igreja tradicional, né, mais predominante os franceses, é uma coisa mais tranquila, né, introspectiva, mais aquilo que a gente poderia chamar de tradicional, né? Mas existem também as igrejas mais animadas, avivadas, né, com aquela oração mais, mais um culto mais espontâneo, né? Palavras de oração no culto. Eu poderia dizer, Glauber, que a gente aqui está repleto, não tem só um formato, né? Existem vários modelos, vários formatos assim, e a reformada protestante, as tradicionais são bem tradicionais, como posso dizer, aquele culto bem litúrgico, né? Como no Brasil, né? Mas agora bem menos, né? As igrejas tradicionais assim, com uma liturgia. Uhum. E quais são as igrejas, as denominações evangélicas mais presentes por aí? Então, as denominações assim que aqui possui são nomes diferentes assim, né? É, mas tem a presença dos batistas, né? A gente tem a Assembleia de Deus, mas são movimentos assim separados, menores, tem outra expressão assim, né? São mais nomes das igrejas assim, são mais igrejas independentes, né? Então, eu não sei assim dizer qual é a igreja, qual é a denominação que tem a presença mais forte assim aqui. Uhum. E você me disse no começo que vocês trabalham bastante com evangelismo, né? E você trabalha mais também com esporte, né? Eu gostaria de saber de vocês quais são as formas de evangelismo que vocês têm visto aí que não funcionam e quais são as formas que têm funcionado, que funcionam aí para evangelizar na França. Bom, como acredito que seja o contexto da Europa, bem semelhante assim, no geral, você não ganha confiança de uma pessoa aqui de uma hora para outra, né? Então, tudo aquilo que você tomar iniciativa, achando que as pessoas vão vir e sem você ter trabalhado antes a confiança, sem você ter trabalhado essa questão de proximidade, permitir a pessoa te conhecer, vai ser uma coisa meio frustrada, né? Então você tem que entender que é em outro tempo, é outro ritmo. Você tem que mostrar que quais são as suas intenções mesmo, a pessoa através de um relacionamento. Então aqui não funciona muito chegar chegando, né? Você vai alugar um espaço, botar uma placa e não. Se você não começar por relacionamento, vai ser vai ser difícil, né? Então eu trabalho com esporte, minha visão é evangelizar e discipular através do esporte crianças e adolescentes, dos jovens. Então eu comecei um trabalho, sou voluntário numa escolinha de futebol que a gente tem aqui na nossa cidade.
também dou aula de capoeira em uma outra cidade. Então, hoje eu estou em contato com 30 crianças semanalmente e são praticamente 30 famílias, né? Então, eu já saio na cidade, as pessoas vêm, me reconhecem, conversam comigo, tenho oportunidade de ir na casa delas, elas virem na minha casa, da gente fazer reuniões. Tem já frutos disso, pessoas que vieram para o Evangelho, que se batizaram através dessas reuniões em casa. E, principalmente, eu acho que é nessa linha do relacionamento, né, que é importante assim você trabalhar e saber que é de uma outra forma, de outra maneira, mas uma vez que você consegue, o resultado é mais permanente, né? E, Wellington, se alguém quer servir aí na França, o que você diria, que conselhos, que treinamento seria importante para fatores importantes para essa pessoa servir melhor aí na França? Primeira coisa que eu gostaria de dizer para que deseje vir para a França é: venha, venha, pode vir. Não, nós precisamos de pessoas aqui. Um missionário, um pastor para cada quase 30 mil pessoas, né? E você que dá aula para criança numa escola dominical, se você vir para a França só para fazer isso, você já vai ser um baita do missionário, né? Aqui. Simples coisas que às vezes a gente considera no Brasil e aqui assim tem uma importância enorme, sabe? O processo para você chegar aqui é o caminho da oração, da confirmação de Deus, contactar com agências, com igrejas, procurar chegar aqui apoiando um trabalho que já existe, né, aqui. Isso é importante. Às vezes a pessoa pode pensar, eu vou e começo alguma coisa. Se já tem pessoas trabalhando aqui, é muito mais fácil, é muito mais prático você conhecer e se integrar com o trabalho que já está sendo feito aqui. E depois, se Deus a partir daqui, Deus te mostra algo, uma direção específica, aí é um outro passo. Mas seria assim, chegando, unindo forças com os trabalhos. A gente fala que são poucas igrejas, não é forte, mas a igreja está aqui. Tem igreja, tem coisas acontecendo, tem um avivamento que tá pulsando aqui, então você está para fazer parte disso. Então, conhecer os trabalhos, entrar em contato, eu coloco à disposição para quem está vendo esse vídeo aí, através aí do meu Facebook também, para as pessoas que sonham com a França, como um dia a gente sonhou, né? E o nosso processo demorou 2 anos para chegarmos aqui, mas de passo a passo, de fé em fé, de prova em prova, a gente vai chegando no lugar que Deus aponta, né? Glauber, e só para uma coisa que a gente falou do catolicismo, desculpa, só voltando um pouquinho, é que um ponto muito importante da gente falar é sobre o ateísmo aqui na França, que é uma religião daqui, né? Então, as pessoas são ateias, a pessoa ele é ateu por criação, né? Então é ateu por criação, é a terceira, quarta geração de ateu, né? Então tem pesquisas, a gente lança assim as pesquisas, né? Mas segundo as pesquisas apontam 40% de ateus aqui na França. E eu encontro com esses ateus e eu vejo assim que é mais à toa do que ateu, mas tem aqueles ateus também que são bem ateus, sabe? Mas é mais aquela questão de não querer uma religião. Não conhecem o que é o Evangelho, o Deus que é amor. E por eles terem recebido essa criação, então eles criam filhos
sem ouvirem falar de Deus, sem conhecerem quem foi Jesus. As crianças aqui não ouvem falar de Jesus, elas não conhecem Jesus, né? E em relação também ao islamismo, a gente assim não quer, eu não desejo, eu não estou aqui desejando que a França se torne um país, uma nação predominante cristã, porque ela já foi. Ela foi o primeiro país, a primeira nação a se tornar cristã oficialmente, católico, né? O cristianismo já passou por aqui e não foi resposta. O que a França precisa é do reino de Deus, é do evangelho, é do avivamento de Deus. As pessoas não aceitarem uma religião, mas elas conhecerem verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. Então Amém. venha para a França fazer parte desse movimento aí. Amém. Então, irmão Wellington, você que está servindo aí, amanhã vai fazer um ano, né? Um ano que Isso. vocês estão aí na França, mas, como você disse, já levou aí uns 2 anos aí ou mais para até chegar em prática aí, em servir na França. Como que nós podemos orar pela França? Orar pela França é lembrar que existe uma nação que fala com o mundo, que é um potencial adormecido, e para que essa nação, uma vez tocada, despertada pelo poder do Evangelho, pelo reino de Deus, ela possa falar do mundo, falar para o mundo, né, com tudo aquilo que ela já representa, mas junto com o Evangelho. Né? Então, assim, nessa perspectiva, todas as nações têm um papel importante, todas as nações têm o seu lugar, mas a gente vê que a França ela tem uma característica, né? Uma coisa específica nela que todo mundo olha para a França, né? A França é alvo do terrorismo não é à toa, né? Se abala a França, abala o mundo ocidental. Então, é orar nesse sentido, nessa perspectiva, que é uma nação que está adormecida, que está como fosse num coração assim da Europa, né? E a partir da França muitas coisas podem acontecer. Então, veja a França como uma nação estratégica para isso, né? Que precisa estar na mão de Deus aí. Então, ore por isso, ore pelos trabalhos, pelos missionários, né? Pelas pessoas que estão no processo, que a gente, através do grupo, né? Através do próprio canal, no nosso grupo Missões Europa, a gente tem tido contato com as pessoas que estão no processo de vir para a França. Ore pelos missionários que aqui estão. Não é fácil o processo na França de sustento, de documentação, de papel, né? A gente recebe aqui muitos, Cláudio, eu não sei na Itália a sua experiência, mas aqui na França vem um peso muito grande, a gente se sente, às vezes não faz nenhum esforço e se sente cansado, e você ouve das pessoas o tempo todo, je suis très fatigué, très fatigué, você ouve muito isso. É um peso muito grande, assim, um cansaço. Então, ore nesse sentido, para que tudo aquilo que a gente precisa desenvolver aqui possa deslanchar, em nome de Jesus. Amém. E sobre você, nós gostaríamos de orar melhor sobre para vocês, por você e sua família. Quais são as suas ambições e como nós podemos orar por vocês? Bom, nossa meta é chegar até o final do ano tendo um contato semanal com 150 crianças. Então, a gente já começou com 30, mais da base, da igreja, a gente pode colocar aí quase 50 crianças, mas eu quero chegar a 150 crianças de famílias não cristãs, né? Através do evangelismo discipulado do esporte, né? Alcançar isso. Nós também queremos organizar esse ano alguns seminários de treinamento,
Seguimos com o apoio da implantação de igreja para que essa igreja possa se fortalecer ao ponto de implantar outros. Então, a gente está investindo um tempo nisso. Orar pelas nossas condições físicas, porque a gente ainda está em adaptação. Esse inverno não tem sido fácil para nós, né? A gente tem 3 filhas, né? 3 crianças. Então, quando uma está doente, a outra aí vai passando uma para outra, para a gente. E tudo é muito novo. Pela minha esposa também, que é muita carga fisicamente, ela sente bastante, e alguns problemas de coluna. E, bom, a minha cabeça precisa tá bem funcionando, porque eu tenho que administrar tudo isso e dar conta da família e os trabalhos com a Jocum e o trabalho fora. Então, orar para que Deus venha estar dando sabedoria e condições, perseverança para a gente atravessar esse momento aí de adaptação. Amém. Vamos estar orando aí por vocês, pelo ministério de vocês, aí pela Jocum também e pela França num todo, né? Muito obrigado, Wellington, por conversar aí comigo mais sobre como é que está o cristianismo na França. Com certeza tem várias outras questões que a gente poderia conversar, mas o principal aí nós já abordamos e espero que isso possa ser de ajuda aí, edificante para o pessoal que vai assistir aí no YouTube do canal Missões na Europa, essa nossa conversa. E espero que você que está assistindo aí então esse vídeo tenha um chamado de Deus para servir na Europa ou para servir aí na França. Espero que Deus continue trabalhando com você e caso você queira saber mais sobre missões na Europa, se envolver com missionários e tal, pode entrar em contato comigo, com o Wellington, tem os nossos contatos aí na descrição do vídeo, que aí você vai começar a conhecer outros missionários que estão pela Europa. Obrigadão, Wellington. Merci beaucoup, mon frère. Au revoir, bientôt, hein? Eu que agradeço e que a gente possa continuar nesse trabalho e trazendo a igreja cada vez mais para essa visão de alcançar a Europa para Jesus. Amém. Amém.